Bom dia, fala carinha, e mais uma edição do Pode Crer em Jesus. Mais uma sexta-feira abençoada aqui ao lado da minha esposa, que tem acompanhado cada dia no Pode Crer. Tem prazer, ela tem dado um toque a mais, né? Porque quando ela tocou nesse solo aqui nesse estúdio, a gente sentiu que realmente chegou a intercessora, né? Estava completa a intercessão neste lugar. Foi sim. Ah, Jesus. Provérbios 18:24 diz que feliz do homem que encontra uma mulher. Ele encontra um tesouro. Obrigada, olha aí. Esse é um tesouro, amor da minha vida. Pronto. Pode criar agora love. Essa declaração, mas glória a Deus. Bom dia, povo. Bom dia, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Está de novo aqui com a gente. É um prazer sempre começar esse programa assim, sabendo que vocês estão aí do outro lado nos ouvindo, né, Gustavo? E hoje nós temos uma participação especial. Mais do que especial, esperada aí há alguns meses já, né? É, rapaz, nós estamos aqui com o nosso amigo Leudo Júnior. Tudo bom, Leudo? O Leudo Júnior, ele é um bombril, ele toca violão, ele vem de Rosa do Deserto, ele cuida de pessoas, ele dá o testemunho, meu irmão. Fala um pouquinho assim, um resuminho, só para o pessoal saber o que é que pode esperar dessa manhã de sexta-feira. Apresenta aí, bom dia a todos. Eu sou o Leudo Júnior e sou cristão, faço parte da Comunidade das Nações. E eu trabalho com plantas, com rosas do deserto, sou empresário, mas também trabalho como terapeuta em uma clínica de recuperação. Ai, cara, que legal. E faço parte do Ministério CR das Nações, que é o Celebrando a Restauração, que tem os 12 passos lá. E a gente vai falar sobre tudo isso aí. Mas segura um pouquinho, solta tudo de uma vez não. Glória a Deus, já percebeu que ministério. Já percebeu que o negócio hoje vai pegar fogo, menino. Amém. Fogo santo. Amém. E a gente vai para aquela parte que todo mundo espera, tá? Todo mundo fica na expectativa, que assim como meu irmão Alain diz, a cada vez que a gente começa o Pode Crer, que está na Bíblia, todo mundo fica, rapaz, eu tô achando que ele é a Bíblia pouco. Né? É sério, eu tenho aprendido muita coisa aqui, viu? E a Hanley é que tá responsável ultimamente de trazer o Pode Crer que tá na Bíblia. Ó, o pastor Eduardo, ele passou o bastão para a pessoa certa, porque o pastor Eduardo que trazia. De vez em quando ele me dá umas dicas. E agora é a Hanley que traz, né? E ela vai soltar só um pouquinho aqui pra gente começar. Enquanto vem a vinheta, né? Enquanto vem a vinheta. Ela vai soltar só um spoilerzinho de como é que vai ser. Fala aí, amor, como é que vai ser. E aí, galerinha? A pergunta de hoje é sobre Salomão. Eita. Eu quero saber quem consegue dizer pra gente quantas mulheres ao todo, no total, com as mulheres e as concubinas, tinha Salomão. Porque assim, tem que entender que as mulheres e as concubinas, porque quando nós fizemos aquela outra pergunta de Gideão, quantos filhos Gideão teve? Eram filhos legítimos de suas esposas, não de concubinas. Isso. Né? Então todo mundo ficou na dúvida, dizendo, 71, não sei o que não. Filhos legítimos de mulheres eram 70, né? E se eu não me engano, eu esqueci até o nome do que não era, que ele até citado também. O que não era filho de mulher legítima, mas era de concubina, mas era respeitado por Gideão. E aí fez 71, né? 71 filhos, mas 70 eram os legítimos. E hoje nós queremos saber mulheres e concubinas Salomão tinha. Exatamente. Vai, segura aí, vamos lá pra vinheta. Então solta a vinheta, irmão Thales. Crer na Bíblia é pra você ouvir. Mensagem de esperança pra fazer você sorrir. Aqui é energia, luz que não vai sumir. Sintoniza agora, deixa a onda te atingir. Voltamos com o Pode Crer, você nem deu tempo de se coçar. Glória a Deus. Glória não dá a Deus. tempo de desistir. Nem piscar, vamos dizer piscar. Pra não dar tempo de desistir. Pessoal, uma história, uma curiosidade muito interessante é que as pessoas, viu, Leudo? Gostam de, tipo, eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso quando eu era desvirtuado. Bastante. Que eu dizia assim, ó, se Salomão teve tantas,
Eu também posso. E agora eu não posso ter nem duas, né? E hoje você vê muito ainda no Instagram Diga lá. as pessoas, Tá levantando questão, as senão deve ser pessoas levantado. querendo dizer que Salomão teve tantas N mulheres e hoje querem ter E foi um tantas. problema mesmo, viu? A questão não é sobre Salomão ter tido, porque nós vamos ver que tudo isso gerou consequências, né? Consequências. Então, para cada número de mulher que ele teve, Um B.O. diferente, irmão. foi uma consequência negativa para ele, né? E aí a gente vai discorrendo sobre isso quando a gente começa a ver que lá no livro de Reis, meu irmão, o livro de Reis é tão interessante, viu, e Montares, que ele já começa assim no primeira Reis 11, quando Salomão, ele começa a sua jornada, cara, não deu tempo nem dele esquentar o banco, Deus já desagrada dele. Já começa a dar mancada logo no comecinho, né? Ele deu logo bancada no comecinho. Começou Entendeu? tão bem, né, mas... E acredite, foi com as mulheres. É. Aí, Rana, quantas mulherzinhas o rapaz tinha? 5, 6. Ah, meu filho. Pode inventar aí. Chuta aí, Leudo. 700. 700. Acertou uma parte. Uma parte. Eram 700 Tá lendo a Bíblia, não é mulheres. Ainda tinha as outras. Aí tinha as concubinas também. Meu Deus do céu. Rapaz, esse, Eram quantas concubinas? Não tenho nem ideia, vou nem arriscar. rapaz, esse 700 era mulher. Ei, não para dar de começar. Aí vamos dizer que cada mulher levava 2 concubinas pra cuidar das Pronto. roupas dos meninos, né? Não. Meu amigo, são 700 sogras. Rapaz, eu não tinha pensado por essa perspectiva. 700. Quero dizer que a minha sogra era uma benção. A minha também é uma benção, eu não posso nem dizer isso, que ela ouviu a rádio. A minha é uma benção. Falando nisso, aproveitar para nossas sogras, a minha sogra Kátia. Um beijo. Então, gente, 700 mulheres mais 300 concubinas. Eita, muito mulher. 1000. Mil. Milzinha, 1000 mulheres Salomão tinha. E quais foram as consequências de Salomão ter 1000 mulheres, meu povo? O que é que vocês acham aí que repercutiu na vida do Salomão? Porque Salomão era um homem conhecido pela sabedoria, né? Salomão já tinha recursos e lá em 1 Reis 3, ele faz uma oração ao Senhor dizendo que ele já tinha muito, mas ele era jovem. E aí ele pediu sabedoria para governar. E aí Deus disse: como você não me pediu ouro, você não me pediu prata, então eu vou lhe dar muito mais. Eu não vou lhe dar só sabedoria, eu vou lhe dar tudo, você vai ter tudo. Só que era de Deus, meu povo, ter 1000 mulheres? Não. Na verdade, algumas pessoas, como a gente já havia falado, né, ficam se usando disso, mas quando a gente começa a trazer para a palavra, Salomão, ele se relacionou com mulheres que o próprio Deus já havia dito para que o seu povo não se relacionasse, né? Tribos diferentes, De né? tribos diferentes. Quando a gente vai lá em 1 Reis 11, no 1 e 2, ele já diz que Salomão desagradou a Deus por ter se relacionado não só com a filha do faraó, mas também com moabitas, né? Mesmo os moabitas já eram um povo que de Marcado. longe, o judeu não era nem para andar, não era nem para No cruzar, rastro. era. Já tinha mandado exterminar ele um bocado de vez, eles estavam insistindo, né? Exato, aí você vem, os moabitas, os edomitas, Todos os itas imitam. os sadomitas, os hititas. Então, a questão é, já errou aí em se relacionar com essas mulheres. Não satisfeito, se nós formos começar, e aí nós instigamos aqui as pessoas a irem ler também 1 Reis. Com certeza, não acredita Né? na gente não, gente. Vai lá, lê. A gente estimula Sejam a pessoa ir lá, ler 1 Reis, ler todo o livro de Reis, porque vocês irão ver que do começo ao fim, todos os sucessores de Salomão desagradaram a Deus.
uns e outros voltavam. desagradaram em parte, mas no final Agradava um pouco e desagradava. agradava um pouco e desagradava. Era aquele. Ele não Mas a sustentava, né? maioria desagradou por completo. Diferente de Davi, né? Diferente de Davi. Porque Davi ele pecava, mas o coração dele agradava a Deus. Porque ele era reto. Tanto que ele tinha 30 homens que andavam com ele, que chamavam seus 30 de Davi, que era assim, tipo, eles não retrocediam. Davi falava, eles faziam. Mas por quê? Porque os 30 guerreiros, eles viam em Davi Deus, o rei, né? O rei ungido. E ele assim, não via falha em Davi. É tanto que Davi não disse que matou Urias, né? O profeta sabia, mas Davi não abriu a boca para dizer para ninguém. Não, prefiro a Deus que Deus me castigue, os homens não, né? E aí, mas os 30 dele olhavam para ele como o próprio Deus, porque ele agradava a Deus. Então, era assim, ele tinha referência, que já com Salomão foi totalmente diferente, né? É verdade. Aí, enquanto Davi conquistava na espada, em nome de Deus, Salomão ele fazia negócio. Casava com uma, casava com outra para negociar a terra, negociar a soberania dele, e aí foi. Diz na Bíblia que foi o tempo de mais paz em Israel, né? Mas foi o tempo também que Israel mais se contaminou. Mais levantou altares para reis, né? Deuses. Por quê? Porque essas mulheres com quem ele se relacionava e casou eram mulheres de outras tribos e elas adoravam outros deuses. Sim. E aí elas acabaram convencendo Salomão ele para agradar elas, né? Isso, de levantar altares para os deuses delas. Então Salomão, para agradar as suas mulheres, deixou que altares fossem feitos para outros deuses. Então ele acabou idolatrando outros deuses, que não era o Deus de Israel. E hoje, Leo, quantos altares estão sendo levantados aí? Muitos, né? Muitos. E por questões diferentes. Quantos altares estão sendo levantados? Quantos homens estão sendo desvirtuados? E eu não estou culpando mulher aqui não. Claro. Né? Eu estou dizendo quantos homens estão sendo desvirtuados para agradar não só a mulheres, mas para agradar amizades, ciclos de amizades, trabalho, manter igrejas, um emprego, né? Manter emprego, igrejas, né? Igrejas, porque Salomão, ele já sabia o que é que ele tinha que fazer. Davi, antes, no seu ano de morte, chamou Salomão e disse assim, ele já tinha visto o tempo, né? Porque Deus já tinha trazido ele lá à luz, como é que seria o tempo do Senhor. E aí Davi instrui Salomão para fazer o tempo para Deus. E diz até com quantos pesos, né? Lá em 1 Crônicas 25 fala quanto... Até o pezinho dos garfos. Até os pesos dos garfos, dos talheres, ele dizia, tanto de ouro é para fazer o talher, tanto de ouro é para fazer isso, tanto de ouro é para fazer isso. Ou seja... Uma leitura empolgante. Altamente. Né? Porque em ler crônicas, né, eu recomendo, você tiver com terapia ocupacional, é excelente ler crônicas, porque você... Vê o quanto Deus é detalhista, organizado e perfeito. Exatamente. Então ele vai falando tudo isso para Salomão. E o mais louco de Crônicas é você ler ele dando nome a todas as pessoas que participaram do né? Porque às vezes você lê filho de fulano, que é filho de ciclano, que é descendente de ciclano e tal, você vê aquilo ali maçante. Mas ali você está vendo honra. A Bíblia está dando honra para todas as pessoas que fizeram parte daquele ministério. Exatamente. Sem esquecer nenhum. Né? E o quanto é importante a origem, né? Vai entender. O quanto é importante de onde você veio. E aí, pessoas estão criando, estão adorando outros deuses, aí estão dizendo assim, não, mas a culpa é do meu trabalho, mas a culpa é da minha família. E então, por vezes, nós somos corrompidos dessa maneira, né? Sorrateiramente. Sim. Né? Por quê? Porque a serpente, quando ela estava negociando com Eva... Depois te conto quando tu terminar aí. Ela não forçou nada, mas ela traz uma missão muito grande, assim, para quem é que nós estamos dando ouvido, né? Para quem é que Eva estava dando ouvido? E eu posso dizer até mais, Gustavo, aqui, para nós que nós somos homens, quando você disse assim, não vamos culpar as mulheres por elas pedirem altares para os deuses dela. Porque quando Deus fez Adão e Eva, ele disse para Adão, ele não disse para Eva. Não coma daquela fruta, porque Eva nem tinha sido criada ainda. Entendeu? Então a responsabilidade... Não tinha.
Depois que assim, na sequência, ele diz assim, agora criaremos a mulher fazendo, entendeu? Quer dizer que se ela soube, foi pro marido dela disse. Deus não disse pra ela. Entende? A gente, como homem, tem que entender que a responsabilidade é nossa. Da mesma Entendeu? forma, ele chamou Abraão para fora da tenda e disse falou, assim, tu será paz, nação. exatamente. Aí E Sara- ela terá um filho. Toda mulher tem essa Exatamente. risadinha. Então, o que é que isso leva de lição? Cara, nós temos que ter responsabilidade. O homem, Exato. ele é o cabeça por conta disso. Ele não é o cabeça para dominar a mulher, ele é o cabeça porque a missão é dele. Pra instruir. Então, naquela hora, Eva deu aquele vacilar, comeu a fruta. Se Adão tivesse chegado logo após, disse assim, Senhor, não vou comer. E aí, na hora que pronto. Deus aparecesse e dissesse assim, Senhor, ela errou, perdoa. Tu acha que o quadro totalmente tinha sido mudado? Deus perdoa, gente. Nosso Deus é um Deus de perdão. Né? Mas foi o que ele fez, ele transferiu a culpa. Foi a Se mulher que esconder, tu me deu. né? E depois- ele transferiu a culpa. Foi a mulher que tu me deu. E ela foi a serpente. E a comida foi de Deus, né? Foi o É. Senhor que me deu. A mulher que... Exatamente. E aí Deus nós deu. temos dois parâmetros muito grandes aí, porque... E aí Salomão errou por quê? Porque quando foi Adão, o que foi que Adão fez, que até hoje a humanidade faz, foi fulano, Transferência de foi culpa. Beltrano, transferência de culpa. Não assumir sua responsabilidade. Porque é que Davi era segundo o coração de Deus. Quando Natan falou assim, ei meu irmão, tinham dois homens, um muito Eu rico, tô com várias- falando é de ti, macho. Aí outro com a ovelhinha lá, e o cara morreu, e tu aí, ele, não, esse cara merece a morte. Aí Natan, ei, mano. É tu. Ops. Ops. Em nenhum momento Davi disse assim, ó, a culpa é de Batseba, que fica tomando banho de topless na varanda. E a Bíblia diz que ela tomava banho pelado, Gustavo? Que ela tava atraente, tava lá, toda... Tava na janela, né? Ele já tava lutando, tava lá, copiando a mulher dos outros. Mas ela tava se lavando, que ela tinha acabado de sair da purificação. Ela Então, tinha acabado de sair do tempo de detalhes da Bíblia, ministração. né? É detalhes tipo assim, o cavalo do Paulo, que não existe. Então ela estava, a Bíblia fala que ela estava naquele tempo de purificação, que ela tinha acabado de se lavar e tal, não sei o Entendi. quê, e aí ele achou muito bonito. E aí, Davi em nenhum momento diz assim, ó, não, a culpa é dela que ficou Me seduziu. me seduzindo, né? Ou a culpa é de Urias que não estava Em casa. em casa. Porque ele era o rei, ele poderia não dar essa desculpa. Transferir a culpa. Ele poderia sim, em tese, né? Lógico, né? Em tese. Ele não devia, mas ele poderia usar isso como recurso. Mas em nenhum momento ele disse, realmente sou eu mesmo. E aí, eu assumo a culpa. E assumir a culpa, por ele ter assumido a culpa, ele ainda teve a oportunidade de escolher qual seria a pena. Entende? Então, por quantas e quantas vezes nós desviamos a culpa, apontamos para alguém e perdemos acesso ao reino, mas quando a gente assume a nossa culpa, Deus sempre, pois escolhe agora a tua pena. E ele ainda diz que ainda pede a Deus para castigar somente a ele, né? Punir somente a ele, porque o povo não tinha culpa disso. Exatamente. E aí tu tá vendo, Leuto, como assim a gente começa aqui levanta um questionamento, assunto, mas né? a Bíblia e Deus ele vai tomando de conta do ambiente aqui, isso é muito legal, gente. Então quando a gente fez esse quadro, a gente imaginou esse quadro, foi exatamente para isso, pra gente aumentar a curiosidade de vocês. Então assim, vamos ver na Bíblia, todos aí foram falados sobre Gênesis, Davi, Crônicas, Reis. Vai lá, gente, confere lá, que uma linka a outra, um vai linkando uma parte da Bíblia, vai linkando a outra, e é extraordinário você ler a Bíblia. E o interessante, Alain, é porque aqui, quando a gente vem pra cá, a gente só vem com a curiosidade. A gente só vem com a curiosidade. Aí as outras passagens vão levantando e aí o Espírito Santo vai trazendo na mesma hora. Porque não estava no script sair Adão e Eva, não estava no script sair a história de Davi. Davi até a gente supõe, porque era Davi até poderia sair, porque é o pai do cara e alguém tinha que assumir esse B.O., entendeu? O cara puxou alguém, né? Crônicas não estava no script, mas Reis com certeza estava, porque é o texto base. Era Reis, 1 Reis 11, que é onde Salomão comete esse deslize. E lá na Bíblia, meu amor, diga aí, você sabe a passagem que eu pedi pra você olhar antes, no começo? Que Deus diz que Salomão tinha tudo.
Vamos lá. Deus Não. diz para Salomão que ele tinha tudo. Não, E que que ele se podia pedir tudo, né? Não? E que se ele ainda precisasse de algo, Deus poderia ter pedido que teria dado. Então, por que Salomão insistiu nos erros? É. E assim, por ser, agora eu fico me levantando um questionamento, né? Por ser tão sabidinho, né? Pegou sabedoria, né? De tão sabidinho cometeu um erro tão grave, né? Tão básico, né? Porque Deus, desde o começo, ele vem dizendo que não se deixem tomar por outros ídolos, né? E ele cresceu na soberania dele. Porque a Bíblia fala que depois de Salomão se desvirtuou. As 12 tribos começaram a se apartar, e aí nunca mais, depois de Salomão, elas se juntaram de novo, né? E cada uma virou uma nação, e depois nação contra nação, e aí você vai ver no tempo de Jesus já estava só Judá, Era. entendeu? E aí Que a gente vê a questão do adultério, né? Como ela repercute nas gerações. Totalmente. Né? Então repercute nas gerações, repercutiu, desestabilizou todo o reino por causa do adultério, né? De Davi. E aí repercutiu em Salomão, que foi o mesmo problema, foi com mulheres, né? Que repercutiu em 2 reinos, né? No Roboão e o Jeroboão lá, e que ficaram em guerra. Então, tudo isso por causa do adultério, né? Então, quando a gente começa a estudar sobre heranças espirituais, geracionais, a gente vê como é importante a gente pensar 2 vezes antes de trair nossa esposa, porque a gente pode estar atingindo o nosso filho, a nossa geração lá na frente. E a Bíblia é bem enfática em dizer que por causa de um pecado, 7 gerações. É verdade. 7 gerações são 700 anos, né? Se a gente contar a vida assim do tempo, que era assim, normalmente 100 anos, né? 120 anos. E diz que a gente vai pagar pela iniquidade dos nossos pais até a 4ª geração. E as bênçãos são até 1000 gerações. 1000 gerações. Mas para isso tem que acertar, né? Quando a gente faz o alinhamento espiritual, a gente faz um mapeamento da pessoa. A gente vê como é que foi a vida do seu avô, como é que foi a vida do seu pai, como é que foi a vida, como é que está a sua vida hoje, né? E faz essa associação. E a gente pede perdão pelos pecados dos nossos pais e dos nossos avós. Assim como Neemias fez, né? Eu acho. E ainda tem... Que ele viu que ele pediu perdão pelo pecado dos antepassados, porque Jerusalém estava destruída. Ele pediu perdão porque ele teria que reconstruir a cidade, e por conta dessa reconstrução ele teria que começar do zero, liberar toda aquela maldição que havia ficado. Tinha que pedir perdão. Porque os muros estavam derrubados, né? Então ele teria que começar do zero, então ele pede perdão realmente por toda aquela carga espiritual negativa que havia acontecido no passado, com seus antepassados. E a gente entender assim um pouquinho da história dos muros, a importância dos muros de Israel, de Jerusalém, porque quando você vai ver ali no finalzinho do reinado de Davi, o zelo que ele teve pelo templo, né? Ele deixou ali 500 quilos de ouro, não sei quantas toneladas de prata. Então assim, ele teve... E aí tem uma historiazinha que chama assim, não deixou pedra sobre pedra. Já viu essa? Foi quando os babilônicos eles invadiram Jerusalém, eles arrancavam as pedras para tirar o ouro que tinha entre as pedras. Porque Davi disse que a argamassa tinha que ter ouro. Se tem uma parte assim que entra nas pedras, vão ter tantos quilos de ouro, tal, como o Gustavo falou, ele determinou tudo. Então entre as pedras ali, na argamassa tinha ouro e tinha prata. E aí os babilônicos, o que faziam? Eles arrancavam as pedras para poder extrair o ouro. E aí veio essa expressão. Interessante, né? O Leandro falou agora que o bom do podcast é isso. É a gente levantar assuntos, né? Questões. Maldições hereditárias, uma muito conhecida que passa despercebido, que eu sempre achei que era a mesma pessoa. Abraão, quando foi para o Egito, disse que Sara era sua irmã. E era irmã. Né? E aí quase que perde a mulher. Aí ele mentiu. Aí anos depois... O filho dele mentiu e o neto Isaac dele mentiu. também fez a mesma coisa.
do mesmo jeito. Papai fez, eu vou fazer também. Foi, entende? Então, para você ver como foi uma maldição geracional. O pai cometeu um erro. Na verdade, ele não estava mentindo em tese, porque ele disse que era sua irmã, mas era sua irmã sem compromissos matrimoniais. Mas era sua esposa. Mas mentiu. Mentiu, né? E trouxe e a sua mentira trouxe uma carga para aquele povo. Que o rei quase que mata ele. E eu posso até dizer que ele estava lá no Egito. Eu acho que a H era... Eu acho que a H ela foi adquirida ali. Eu posso até chutar isso aí. E antes do nosso apoio cultural, eu quero fazer uma correção numa fala, tá? Eu falei sobre Deus dizer para Salomão que Deus tinha dado tudo para ele e que se ele quisesse, ele poderia pedir ainda mais, né? Deus teria dado ainda mais. Só que essa fala não foi com Salomão, foi com Davi. Que a gente começou a falar de Salomão, Davi aqui, e acabei confundindo. Mas, de toda forma, Salomão também tinha tudo. Total. E Salomão tinha intimidade com Deus para pedir ainda mais, da mesma forma. E com certeza Deus daria. Porque Deus estava com Salomão. Deus trouxe paz para tudo, para o reino. Né? Então, ele não precisava das mulheres de outras tribos fazer, adorar outros deuses. Não precisava de nada do que ele fez. Era só pedir ao Senhor que Deus ia abençoar. Agora a gente vai chegar aqui com a cereja do bolo, né? O Leudo, né? Vai contar aqui pra gente um pouquinho da vida dele. E aí, Leudo, fica à vontade aí. A gente quer saber como foi aí tua infância. Se já tu teve alguém cristão na tua família, ali no comecinho da tua vida, que possa ter te direcionado pra Deus, como foi. Vai contando aí pra gente. Quando dizem que Deus escreve reto por linhas tortas, né? Foi mais ou menos a minha história. Porque eu nasci em Fortaleza e fui para São Paulo, mas lá em São Paulo meus pais se separaram numa separação muito violenta. Meu pai puxou revólver e tal. E nessa separação eu fui criado por minha avó. E aí eu voltei para Fortaleza e fui criado por minha avó. E aí guardei toda essa mágoa, essa rebeldia. E muito novo eu comecei a usar drogas, com 11 anos. 11 anos de idade. Fumei, a primeira vez que fumei maconha. E com 15 já estava cheirando, usando drogas mais pesadas. Só pra gente entender um pouquinho do contexto aí, que foi que, tipo assim, teus amigos estavam nessa vibe também, e ali tu... Como foi esse teu acesso? Assim, da juventude eu brincava na rua, né? Entendi. Brincava de bila, E aí naquela época, anos 80, 90, né? Comecinho dos anos 90... dos anos 80 para os anos 90 tinha as gangues, os bailes funk. Lembro demais. E aí eu fiz amizades. E aí comecei a andar nesses bailes, comecei a entrar, conhecer as gangues. Aí levei uma surra de uma gangue, nem era de gangue, levei uma surra de uma gangue, porque eu morava num determinado local. E aí eu fui procurar saber e acabei me envolvendo e conhecendo e fiquei. Então eu comecei a pichar muito cedo, andar em gangue, ir pra baile funk, usar todo tipo de droga, comprimido, cola. Muito cedo mesmo. E com 15 anos, a minha tia descobriu que eu estava usando drogas e me levou para um centro espírita. E aí eu fui espírita, fui católico, fiz primeira comunhão, crisma. Da crisma eu fui expulso da crisma, porque teve um encontrão da crisma, também foi uma questão de gangues na época. E depois fiquei frequentando o centro espírita com a minha tia, centro espírita kardecista. E nessa história toda, nessa rebeldia, continuei usando e foi passando o tempo e eu era fã do Raul Seixas, né, na época. E aí eu comecei a tocar violão e comecei a tocar no colégio e tudo mais e entrei na faculdade de filosofia. Quando entrei na faculdade de filosofia, eu disse, pronto, aqui eu tô num paraíso, né? Todo mundo fumando, eu me senti um marginal. E quando eu entrei lá, tava todo mundo fumando no pátio. Então eu comecei a
gostei tanto da faculdade que eu passei 9 anos na faculdade de filosofia. É um filósofo. O cara já era filósofo. Antes de entrar, entrou e pronto. É aqui que eu vou morar. Aí fiquei lá. Só me formei porque eu tive uma namorada na época, ela era muito estudiosa e me incentivou e eu finalizei, fiz minha monografia e me formei. Mas com muitas turbulências, muitas coisas, e logo depois que eu me formei, terminei esse namoro e continuei sendo espírita. E durante esses 9 anos dentro da faculdade a gente questiona tudo, né? Então eu estudava a palavra para questionar. Eu fui ateu, fui cético, estudava, né, de Nietzsche, todos os filósofos chamados malditos, né? E aí passei um tempo e as drogas ficaram pesadas na minha vida. Pesadas em que sentido? Tipo, aumentou o consumo, ou aumentou o tipo da droga? O tipo da droga e o consumo, né? Dependência. Aí a dependência também. A dependência eu já tinha, né? Eu fumava todo dia cigarro, bebida, quase todo dia eu bebia, né, ali perto da faculdade. E eu não tinha muito dinheiro, mas eu tinha um violão. Então, onde eu ia, eu levava o violão e todo mundo me chamava para beber, todo mundo me chamava para usar. Aí eu tinha uma banda que tocava também e a banda só falava de drogas. Então, uma banda que não vale a pena nem falar o nome para as pessoas não pesquisarem. Mas só falava de droga, essa banda. E eu tocava em todas as caloradas. Toquei na Biruta, na Praia do Futuro, tocava no Dragão do Mar, ali na órbita, tocava em todos os cantos. E a banda era bem conhecida. E nessa história comecei a me afundar. Nem as pessoas da banda não me aguentavam mais. Eu comecei a ficar assim, transtornado. E um amigo meu me chamou pra ir pro Santo Daime. Porque ele estava se recuperando, ele tinha saído das drogas por causa do chá lá, né? E aí lá vai eu pro Santo Daime, que na verdade é a barquinha, né? E aí eu fui conhecer, e aí passei um tempo, passei 2 anos sem usar. Dá pra só uma pausinha, só pra me entender, porque tipo assim, talvez você conheça, eu não conheço esse Santo Daime. Pronto. Só dizer para os nossos ouvintes o que é que se trata, o que é isso aí. Pronto, o Santo Daime é uma religião. Na verdade, existem 3 religiões oficiais que eles bebem o chá da ayahuasca, que é um chá que mistura um cipó e uma folha. E que esse chá vem lá dos índios da Amazônia, né? E doideira, eles tomam esse chá, que é um chá que o pessoal diz que é enteógeno. E tem uma briga aí, diz que é enteógeno ou alucinógeno, enfim. E bebem, e é um sincretismo. Eu fazia parte de uma religião chamada Barquinha. A Barquinha é um sincretismo religioso muito grande. Como fosse assim, tipo o Rastafari. Não, a gente não era permitido fumar lá. Não, tipo assim, porque é baseado na droga, só que fica de ordem, porque o Rastafari, eles creem em Deus, mas eles têm como a maconha como não, base, mas lá tinha Jesus. Eu sempre criei em Jesus. Tanto é que quando eu entrei para ser evangélico, quando a pessoa disse assim, Leudo, tu já aceitou Jesus? Quer aceitar Jesus? E eu disse, não, na minha cabeça eu já tinha aceitado Jesus desde criança, entendeu? Como católico, depois como espírita, depois como lá na Barquinha. Então eu já tinha Jesus era o cara, sempre foi o cara para mim. Entendi. Só que as doutrinas estavam tudo errado, né? Tinha muita doutrina errada. Tanto é que foi desvirtuando tudo. Então, na doutrina da Barquinha tinha elementos indígenas, que era o chá, que tinha os índios, elementos espíritas, porque acreditava na reencarnação e também na comunicação com os espíritos. Elementos da Umbanda, porque tinham os orixás também no meio. E elementos... Estava no cantinho, né? E é uma mistura muito grande, sabe? Rapaz, não sei como é que essa barquinha não afundou. Verdade. Mas tá lá, né? E assim, é isso que eu digo, porque foi um processo na minha vida tão... Assim, porque se eu fosse direto para a igreja evangélica, eu não tinha me adaptado. Eu creio. Foi um processo, sabe? Isso tudo para mim foi um processo. E
Até que eu tinha estudado tanto, eu sempre gostei muito de ler. Eu já tinha estudado tanto, tinha feito filosofia, tinha feito vários cursos, tinha lido vários livros, mas nunca tinha lido a Bíblia. Entendi. Assim, de ler, de estudar, de buscar. De meditar. Porque eu já tinha lido várias obras de espiritismo, tinha ido para congressos espíritas, né? Conhecia muito. E lá na Barquinha, a gente só lia algumas partes do Novo Testamento, não lia nada do Antigo Testamento, entendeu? Interessante que você falou agora, todo mundo que lê muito. É a primeira pergunta que eu falo assim, tu já leu quantas da Bíblia esse ano? Pronto. Eu geralmente falo isso, as pessoas, tem uma colega minha que eu nem vou falar o nome dela não, Beatriz, quando tu... Ô, Beatriz, perdoa ele. ela me perdoa, porque eu falo assim, ó... Só implicância de irmã. Tem hora que ela para e assim, eu li um livro agora de não sei quantas milhões de páginas em tanto tempo, né? Um intervalo muito curto. Cara, fica assim, impressionado. 1000 páginas em 3 dias, é tipo isso, 2 dias. É uma leitura dinâmica, né? Aí eu fico... E a Bíblia, tu já leu quantas vezes? Não sei o que, aí... Pronto. Sabe? Mas é basicamente isso. Muitas vezes o ser humano, ele busca o conhecimento em muitas literaturas, mas a chave do conhecimento... Porque a palavra de Deus, ela já diz que a maior sabedoria é o temor do Senhor. Sim. Né? E quando eu tenho o temor do Senhor, o respeito por Ele, eu busco a sua palavra, eu busco conhecer sobre a sua liturgia, né? E Leandro, assim, eu compreendo, sabe, não teve esse dinamismo aí comigo, foi menos, mas assim, eu compreendo, mas assim, a pergunta que eu te faço era como é que, porque assim, eu comecei a beber com 11 anos também, né? Comecei a fumar maconha com 13. Mas só que eu parei rápido, assim, foi o tempo da minha juventude de rebeldia, aí depois eu fiquei no álcool, e eu fiquei até meus 38 anos de idade, dos 11 até os 38 anos de idade, alcoólatra, né? E eu digo que eu fui salvo pela palavra, minha esposa foi a ferramenta usada por Deus para mim, meu resgate, mas Deus, ele me alcançou e eu fui salvo do alcoolismo, né? E é uma maldição hereditária da minha família, e assim, mas o meu coração, ele ficava sempre desejoso, né? Como era que era o teu coração nesse tempo? Desejoso pelo quê? Pra ficar limpo, né? Pra deixar eu queria preencher alguma coisa dentro de mim que eu não conseguia, que eu não tinha, e eu fazia com álcool, com amigos, com noite. Exatamente. Né? Entendeu? Com dinheiro, trabalho. Aí a gente vai entendendo que é um vazio, né? Que começa lá na infância, através dos abandonos, dos traumas, das feridas emocionais, e que você nunca vai se completar enquanto não entender todo esse processo, enquanto não se preencher com Deus. E eu até buscava preencher, só que buscava de formas tortas. Vinha Jesus, mas via um monte de coisa que não tá na palavra, acompanhava várias coisas que não tá na palavra. Então, nesse processo, eu passei 2 anos limpo. Né? Lá na Barquinha eu tocava, eu já estava quase dirigindo as sessões lá e tudo. E nesse processo eu comecei aí eu tive uma recaída e o mestre lá da doutrina disse que eu não podia mais ficar. E como e aí rejeição, né? Foi uma suspensão, ele me deixou 3 meses fora. Disciplina, uma advertência. Foi uma disciplina. Só que nesses 3 meses, meu amigo, eu chutei o balde e me afundei total. E aí também me revoltei. Eu tinha muito problema com autoridade, né? Com essas histórias. Então, e tudo eu justificava, tudo eu tinha argumentos, né? Pra justificar. E aí nessa história de eu me afundar, eu tive na Barquinha, logo no final, eu tive meu filho, e também foi um motivo muito grande para eu ficar esses 2 anos limpo, quando ele nasceu, até os 2 para 3 anos de idade. E aí, depois que eu chutei o balde, eu comecei a usar muito, e eu me separei da mãe do meu filho, né? Para mim foi uma dor, e depois fui para um kitnet, sozinho, na 3 de maio, onde eu tinha passado minha vida toda usando droga. E aí, nesse kitnet na Avenida 13 de Maio, em Fortaleza, tudo acontecia.
todas as festas, todo mundo me conhecia, eu era conhecido cantor, né, dos doidos. E aí todas as festas, todas as caloradas ali da UFC, US, reitoria, tudo terminava nesse kitnet. Então, me aprofundei assim total. E até que eu tive um início de overdose. Fiquei todo me tremendo, caí no chão e não conseguia ter coordenação motora, uma overdose mesmo. E abracei a foto do meu filho e pedi ajuda para minha família para me internar. E aí, isso já tinha me internado 2 vezes. Uma no hospital mental, só que essa internação eu pedi, pelo amor de Deus, para me tirar de lá. Fui lá no nosso lar, né? Aí outra foi numa evangélica, só que como eu não era evangélico, eu não entendia. E eu não gostava. Então, quando... Desafio Jovem. Não, era lá na Leão de Judá, lá na Iparana. Uma das primeiras. E aí, eu fiquei internado lá, eu tocando Raul Seixas, Legião Urbana, aí o pastor chega e diz, não pode tocar a música do mundo. Aí eu vou tocar a música de Marte, por acaso? Porque eu não sabia o que era música do mundo. Vou tocar a música de Marte, aí todo mundo riu e tal. Aí eu discuti com o pastor, e o pastor, se quiser ir embora, pode ir. Aí, como lá é uma comunidade terapêutica, não é clínica involuntária, eu peguei minhas coisas e fui embora. E aí, da terceira vez, foi nessa hora dessa overdose que eu realmente pedi ajuda e disse que eu quero parar com isso, não aguento mais. E aí eu fiquei 5 meses internados em uma clínica, e nessa clínica, na primeira semana eu fugi, e aí depois eu voltei, assim, eu fui pego no meio do caminho, né? Foi resgatado. E fui resgatado, me levaram... mas não foi completo. Não foi completa a fuga. Eu fugi com violão, né? Eu e o violão. Aí eu já tava fugindo com o violão, pensando onde é que eu ia empenhar o violão pra conseguir mais droga, né? Só que aí o cara me convenceu, ele disse, Leo, teu filho, cara, veio aqui te visitar ontem e tu vai sair. Eu disse, meu irmão, aí vou voltar. Aí voltei. E aí lá eu conheci o processo dos 12 passos do NA. Dentro da clínica eu aprendi muito. E isso foi em 2013. E aí de 2013 pra cá eu sigo limpo. Glória e aí, Glória a Deus. Glória a Deus. De lá pra cá eu voltei pra Barquinha. Só que quando eu voltei pra Barquinha, minha irmã me convidou pra um PG, que algumas igrejas chamam de célula, né? Grupo de crescimento, célula, tem vários nomes, né? GC. É a galera da igreja que se junta pra estudar. E aí era um de casal. E aí eu sou muito grato à minha esposa. Porque a minha esposa, assim, ela foi fundamental na minha história e na minha recuperação. Se não fosse ela, não tinha recuperação. Acho que eu era morto. Então eu sou muito grato à minha esposa, de verdade, assim, porque na clínica a gente não estava junto. Ela era uma ficante, né? Entendi. E ela me amou ali. E ela foi a única que levava comida pra mim. Ela não foi... Mas você conheceu ela lá? Não, eu já conhecia antes. Só que ela me conheceu, assim, numa época no final, assim, da loucura. Não é a mãe do meu filho. Não, né? Não. E aí, quando eu saí da clínica, a gente continuou ficando e tudo. E aí, eu disse, rapaz, eu tenho que namorar com essa mulher. Ela que... Porque ela que me apoiou, assim, e eu disse... Aí eu pedi pra ela pra namorar com ela, né? E aí ela disse, eu vou pensar. Eu não aceitou de uma vez. E eu disse, meu irmão, e agora? Mas aí ela me acompanhou toda a minha recuperação, né? Nós construímos a nossa primeira casa junto, porque eu saí da clínica, eu não tinha R$1 no bolso, não tinha emprego. Só o violão. Só o violão, uma rede e um computador que tinha sobrado. Porque eu tinha comprado antes uma geladeira, um fogão, mas não sabia onde é que estava. Enfim, foi doideira. Doido. Aí tua prima te chamou pro Minha PG, irmã me chamou para um PG de casais. Só pra me entender, mas tua família, nesse meio tempo aí, tipo assim, tu tava nessa loucura. E a tua família, ela era cristã, ela tinha uma base, assim, de uma família saudável? Católica e espírita. Católica e espírita. Não né? tem ninguém na minha família, só a minha irmã, por parte de pai, que é a Camila, que foi quem me chamou. Entendi. Né? Mas, assim, todos eram católicos ou espírita da minha família. E aí eu nessa história com a minha esposa, a gente construiu
a casa, foi comprando as coisas, e aí eu voltei a dar aula, porque antes de ser internado eu dava aula, eu sou formado em filosofia, né, e eu dava aula no estado. Dei aulas em vários colégios, na Profissionalizante, vários colégios lá no Eusébio, inclusive, que é onde eu moro. E voltei, consegui outro colégio para dar aula. E aí comecei a dar aula. E teve um ano que eu não consegui colégio para dar aula, porque era temporário. Eu fui trabalhar no Patativa do Assaré. Fiz uma seleção e eu pensei que era... Eu não sabia o que era ser sócio-educador. Patativa do Assaré, né? Tenho que deixar claro que o Patativa do Assaré é um centro, né? Centro de sócio-educativo, né? Que é onde ficam os de menor preso, menores, né? Antigamente, na minha época, a gente chamava de FEBEM. E aí, nessa história, eu não sabia o que era. E aí, lá está eu de novo, no meio da marginalidade. Eu me via naqueles meninos. Nas crianças. Eu disse, rapaz, como é que pode? E eu tava limpo lá, eu já não usava mais nada, não bebia, não fumava mais. E aí comecei a trabalhar com eles, e era difícil. Lá era difícil, porque era facção, gritaria. E aí eu comecei eu parei de tocar na noite, saí da banda, saí de tudo, e eu sempre gostei de aparecer, de me mostrar e tal. E aí eu achei um refúgio fazendo um canal sobre planta lá em casa. As plantas que eu plantava lá em casa. E aí eu comecei a fazer um canal. E aí esse canal foi crescendo. Comecei a gostar de rosas do deserto. Comecei a colecionar, comecei a estudar, comecei a me apaixonar por essa planta. Aí comecei a vender uma sementinha, comecei a vender uma planta aqui, outra acolá. E aí foi dando certo. Tu tem um canal no Instagram, né, Lê? Tem um canal no YouTube, Leudo Júnior Rosa do Deserto. Mas e tem um Instagram também. Nosso YouTube já tá com quase 100 mil inscritos. E o Instagram já tá com mais de 50 mil. Deixa o endereço do teu Instagram para quem quiser te seguir aí. É Leudo JR Rosa do Deserto. Tanto no Instagram como no YouTube. O Leudo é muito bacana, eu sigo ele. E assim, sou um apaixonado por Rosa do Deserto também. Ele tem um trabalho bem bacana lá. Se eu soubesse, eu já tinha trazido a sua aí. Passar lá em casa para buscar. Ei, Leo, deixa eu te perguntar. Nessa tua infância, adolescência, nessas tuas passagens aí por tantos centros, né? Seitas, barquinhas, esse negócio todo. Em algum momento, veio alguma palavra profética sobre a tua vida? De alguém do tipo assim, Leudo, eu vejo que no futuro Deus tem algo para a tua vida. Sempre me falaram que um dia eu ia usar meu testemunho, né? Mas isso no comecinho, assim, antes de você passar por ser massacrado mesmo pelo mundo. Eu recebi palavras de profecia já depois que eu me tornei evangélico, né? Que disseram que o meu chamado era tremendo, não sei o que, num curso de profetas, na escola de profetas, lá na Comunidade das Nações. E aí só que aí eu nem fazia parte do ministério que eu estou hoje e também nem trabalhava na clínica que eu trabalho hoje. Porque eu acredito que a minha maior dor foi essa, vai ser o meu ministério e o meu testemunho Totalmente, meu irmão. E a história que eu vou levar para trazer as pessoas para Jesus. Porque Deus lhe deu autoridade nisso. Totalmente. Você passou pela situação, então você tem autoridade para falar para essas pessoas que passam pela mesma situação. Exatamente. Como é que a pessoa que nunca bebeu, nunca usou droga... Vai falar sobre o ex-alcoólatra. Pode falar? Pode, porque não é a boca da pessoa, é a palavra de Deus que irá ser utilizada ali. Mas quando o próprio Jesus ele fala através de testemunho, porque qual o testemunho mais vivo de resistência à tentação? O próprio Jesus, então ele pode falar com autoridade. Sim. Né? E aí, em Tiago 4,7 ele fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu já cortando o Gustavo aqui bem rápido. Quando tu me falou do PG, ficou uma curiosidade no meu coração. Qual foi o impacto que uma comunidade cristã teve, assim, que foi que aconteceu contigo depois desse encontro com o PG? Já que tinha passado pela barquinha, pelo espiritismo, pelos índios. E o que foi que Cristo aí? Na verdade, eu fui e aí eu dizia assim, eu vou, mas sábado eu vou lá pra barquinha, né? E aí fiquei ainda indo para as duas. E aí eu acho que a palavra começou a me confrontar.
Total. Eu comecei a ler e comecei a estudar, comecei a gostar, fui muito bem acolhido. Lá dentro do PG, o Rubervan, o pastor Rubervan, perguntou para mim se eu queria aceitar Jesus. Eu disse, na minha cabeça eu já aceitei, mas eu aceito de novo, quantas vezes for. Para mim, eu aceitei em todas as religiões que eu passei, né? Assim, embora a doutrina fosse errada, mas tinha Jesus, né? E na minha cabeça eu estava por Jesus, né? Não era por Maria, não era por santo, não era por nada, era por Jesus. Então, Total. não era por Allan Kardec. Né? Então, Jesus na minha cabeça o que sempre foi a prioridade. Total. E essa busca é uma busca muito grande, de muitos anos, né? Eu passei pela filosofia, eu estudava, eu lia, buscando preencher, e eu acredito que só foi preencher mesmo quando eu me mergulhei na palavra. E aí eu fui deixando a barquinha para lá, e também minha esposa foi crucial, porque ela disse que não ia mais me acompanhar lá na barquinha, porque ela estava querendo ser da igreja evangélica. Aí eu disse, então tá bom, mas deixa eu ficar aqui estudando primeiro. E aí eu fui, aí eu resolvi que não ia mais lá pra barquinha, e aí comecei. E a gente fez o MMI, Casados para Sempre. Oh, glória. E aí começamos aí no culto, e comecei a conhecer muitas pessoas, e comecei a gostar. Por exemplo, novas conexões. Por exemplo, em 3 anos, eu li a Bíblia 3 vezes, né? Total, De capa a capa. Massa. E aí eu comprei a Bíblia de estudo, né? E comecei a estudar. E comecei a entender muitas coisas, e comecei a ver. Eu vejo, assim, se eu for ligar o YouTube para ver uma coisa, eu vejo uma pregação, entendeu? Então eu comecei a estudar mesmo, a entender, a gostar das histórias da Bíblia, e isso para mim foi o que foi a virada de chave. Sede e fome, né? A palavra de Deus, ela é muito clara. Abraão, em Romanos 4:17, 10:17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Isso. Então, se você busca a palavra, você busca ler a palavra, você busca ouvir da palavra, a tua fé vai aumentar cada dia mais. E mais na frente um pouquinho, ainda em Romanos, né, vai falar sobre a transformação da mente. Sim, Romanos 12:2. Então, a gente transforma a mente colocando novas coisas. Nesse período que eu parei de usar drogas, eu comecei a estudar outras coisas, né? Então eu fiz curso de coach, eu sou formado em coach, e aí fiz curso de programação neurolinguística, fiz o practitioner, depois fiz o master, então eu sou mestre em PNL também. Foi entender a mente. Fui entender, né? A mente, fui mas entender a mente. Não entendi o espírito. Fui entender a mente. Mas isso me ajudou a entender por que eu estava usando droga. Então eu ressignifiquei muitas coisas, né? Voltava no passado, perdoava pai, perdoava mãe. Total, isso né? Todos esses processos de coach. Aí depois fiz o do Márcio Michele também, né? Fiz do Paulo Vieira, fiz do Wendel Carvalho, fiz do IBC, que é Estudo Brasileiro de Coach. Rapaz, fiz um monte de coisa, assim, pra mim entender e pra entender esse meu processo, né? De ressignificação do meu passado. E aí, quando eu peguei a palavra, tava tudo lá. Os coaches, todos os coaches estavam lá. Foi um lugar só. Foi daqui que vocês tiraram. De graça, volta todinha. É de graça a palavra, né? De graça, né? Cara, mas como é interessante, Leudo, porque, ó, você passou pelo vício, você estudou filosofia. Se bem que isso não é estudo, né? Isso é quase um Netflix, né? Para fazer 9 anos é quase um seriado Netflix. É quase um... Grey's Anatomy, né? Um Grey's Anatomy. É grande o seriado. E aí você aprendeu a tocar por conta da necessidade até do lugar que você estava inserido, né? Porque tocando ali, o pessoal
da universidade, aquela coisa toda, passou por diversas denominações, e quando você chega hoje e se vê como cristão, quando você olha para a palavra, como Deus é engraçado, o Espírito Santo é muito doido, né, mano? Extraordinário. Porque Paulo era um perseguidor da igreja, né? Mas Paulo, ó, foi criado aos pés de Gamaliel, um dos grandes sacerdotes mais conceituados na época, foi circuncidado ao 8º dia, sabia da lei de ponta a ponta, né? Ele fala em Filipenses que da lei ele era um exímio cumpridor, então ele exigia que as pessoas cumprissem, né, aquilo, e caçavam o pessoal que era do caminho, né, que era a religião da época, os seguidores de Cristo era o caminho. E aí, quando ele estava a caminho de Damasco, lá em Atos, aí o que é que vai, ó, Jesus pega ele, derruba logo ele do cavalo, cega ele, e aí quando manda Ananias ir lá, na rua direita, fala assim, ó, vai lá que Paulo é peça fundamental. Por quê? Porque Paulo foi preparado todinho, do começo ao fim. Total, isso aí. Era romano, então romano podia passar de cidade em cidade, que ele não seria barrado. Né, à toa que nesse sentido, eu me vejo um pouco Paulo, sabe? Mas é exatamente, hoje, quando você falou essa história, eu falei assim, tá aqui o Paulo. Hoje, os Paulos da contemporânea. Hoje, né, a gente tem aquela técnica do rapport, que é você... Quem? Rapport. Que é você se comunicar inconscientemente com outra pessoa através da empatia e tal. Entendi. Que é de programação neurolinguística. E aí, um rapport muito grande é quando as pessoas falam comigo e elas não são cristãs ainda, são espíritas, ou são candomblé, ou são coisas. E aí eu entendo. E aí eu começo a conversar com elas. E aí elas se conectam comigo, e quando elas se conectam, eu digo, rapaz, mas... a palavra de Deus. Fuge para a palavra, entendeu? Então, hoje é tão interessante que lá na clínica, hoje eu trabalho como terapeuta. Eu visitei a clínica durante mais de um ano, uma vez por semana eu ia lá como voluntário, na mesma clínica que eu fui internado há 12 anos atrás. Aqui tu fugiu. Isso. Não, mas fugi, eu voltei no mesmo dia. Passei 5 meses fugir, lá. Tentei fugir. Mas o mato afundou, o cara na barriga da bala e voltou. Aí, hoje eu visito a clínica, aliás, eu visitava a clínica e hoje eu fui contratado como terapeuta, né? E todos esses cursos que eu fiz foi pra isso, eu nem sabia, tem alguém né? do teu tempo acabei... lá Tem. Tem, cara, deve ser doidão. O cara que era meu monitor, e tá lá internado. Ele era meu monitor. Poxa, ele era limpo e eu tava sujo. E aí, hoje eu cheguei como terapeuta, como conselheiro da clínica e ele tá lá internado, tu acredita? Acredito, sim. E aí, lá eu levo a palavra. Eu levo os 12 passos e olha só como Deus é bom. Quando eu vi no telão da Comunidade das Nações sobre o CR das Nações, que é o Celebrando a Restauração, rapaz, eu quero fazer isso aí. E aí eu fiz uma vez, e aí continuei no processo, fiz 2 vezes. Na terceira vez me chamaram para ser facilitador. E aí eu fui ser facilitador. Aí aprendi os 12 passos voltado para a Bíblia, né? Os 12 passos com a Bíblia. E esse mesma coisa eu levo para a clínica. Então lá na clínica parece que tudo conectado, sabe? Lá na clínica foi conectado. Lá na clínica, lá na clínica eu levo o que eu aprendo na igreja, né? E um pouco do que eu aprendo na igreja eu levo na clínica, eu levo para a igreja também. Porque o ministério dentro dos 12 passos tem muita gente para ser restaurada. Tanto na igreja como na clínica. Pode citar aí rapidinho esses 12 passos pra gente? Porque a igreja eu gosto de dizer que a igreja é um hospital. Muitas pessoas estão lá, estão doentes, mas é aquela doente assintomática, que não demonstra seus sintomas para todo mundo, mas que há uma doença ali, há um apelo dentro do coração. Exatamente, estava conversando com um dos meus líderes e ele disse que assim, a igreja, Comunidade das Nações, por exemplo, só um exemplo, ela cresce muito rápido. Muita gente, mas nem todas aquelas pessoas ali são convertidas, né? Muitas são convencidas, mas não são convertidas. E aí,
é o trabalho de PG, dos cursos, né, do Veredas Antigas, que é um curso da Universidade da Família, que está lá dentro da igreja. Tem muitas ferramentas que trabalha a questão emocional, os traumas, vários cursos, o próprio discipulado da igreja, que vai trabalhar em cima dessas pessoas. E a gente vê a igreja sendo mais do que um banco, né? Porque a gente já passa por isso aqui, de muitas pessoas que vão para a igreja, sentam ali e são pessoas de culto. Vão ali, ouvem o culto de domingo e vão para casa. Ouve o culto de domingo. Aí você falando assim, esse dinamismo das nações, assim, especificamente, porque você está citando ela, mas você vê quanto a igreja, ela tem um resgate maior, né? Ela tem que ser uma igreja viva, dentro dos PGs, fora das quatro paredes da igreja, né? Uma igreja a igreja, viva. como a missionária Fabíola falou pra gente aqui, que lá é o canto não é o canto do resgate em si, ela é a peneira, né? Ali você vai cair 1.000 pessoas. De 1.000 pessoas você vai tirar 10 que tenha realmente compromisso, né? E aí você vê na Bíblia dizer que será tirado uma igreja dentro da igreja, né? E aí você vai ver pessoas que, assim, porque tem pessoas que vão chegar lá feridas, mas tem pessoas que como você, chegou ferido, mas cheio de potencial para ajudar outras pessoas, né? Porque tem pessoas que se trancam naquela... parece que gosta, Gustavo, de estar ali sempre se maldizendo, sempre chamando a atenção, sempre me dá Deus, e essa fase não passa, né? E sem falar também, aí, que tem muitas pessoas que passam pela mesma situação que o Lula passou e não estão testemunhando. Não consegue restaurar. Não estão testemunhando. E aí é como se uma pessoa tivesse se formado em medicina e ficasse só em casa. Tu vai salvar quem, meu irmão? Tu vai prestar socorro pra quem? Tu não tá salvando nem a tua casa. Cadê a arca que eu te mandei construir, né, Gustavo? Cadê a arca que eu te mandei construir? Porque os médicos, eles têm que estar dentro dos hospitais, assim como você está lá dentro do lugar lá onde você faz a terapia, da mesma forma que você leva para a igreja. Então, dessa forma, você está sendo um médico sem fronteiras, literalmente. Entendeu? E é sobre isso que nós devemos crescer hoje. Porque aqui, quando a gente começou o Pode Crer, nós começamos com esse podcast conversar, mas nós queremos resgatar um pouquinho desses testemunhos, porque faz a diferença. Totalmente. O seu testemunho aqui, com certeza, tem gente que está nos ouvindo agora que acha que se livrou de um vício, que acha que está lutando contra um vício, ou acha que está curado de algo. Mas, meu irmão, nós queremos declarar hoje na tua vida que a salvação só vem através do Senhor. Amém. Exatamente. Entendeu? Nós estamos declarando esta manhã de sexta-feira que você tem sim um lugar nos atos do Senhor, e Ele quer ver você de volta, Ele quer você curado, você sarado e limpo de todas as tuas impurezas. Amém. 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 E aí ele perguntou um pouco sobre o CR das Nações, né, sobre os 12 Passos. Os 12 Passos começou com Bill e Bob, eles criaram o AA, Alcoólicos Anônimos. E a partir daí teve várias denominações, uma delas é o NA, que é o Narcóticos Anônimos. E uma pessoa chegou para um pastor chamado... esqueci o nome dele, lá nos Estados Unidos, e dizendo que ele fazia parte do AA, só que no AA e no NA chama Poder Superior, não chama de Jesus, é Poder Superior porque qualquer pessoa de qualquer denominação pode participar. E aí ele chama Poder Superior. E ele não se sentia bem na igreja, porque ele não podia falar dos problemas dele, compartilhar, e não se sentia bem no AA. Aí ele... Rick Warren, aquele que escreveu Uma Vida com Propósito. E aí ele pegou... Ele pegou os 12 passos e fundamentou todo na Bíblia. Então tem o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, cada passo tem os fundamentos bíblicos, e aí ele criou essa apostila que é o Recovery, Celebration Recovery, né? Celebrando a recuperação, que é o programa geral que tem no mundo todo. Aí o CR das Nações é um ministério dentro da Comunidade das Nações que utiliza esse programa. Certo? Como Casados para Sempre. Como Casados para Sempre, que é um que as igrejas utilizam. Que é das nações. Exatamente. Né? Então,
é um programa de restauração, mas não só de álcool e drogas, mas sim de todos os comportamentos, da preguiça, da ira, né, gula, do luto, você se restaurar de um luto, se você se restaurar de um adultério, você se restaurar de mágoas, de rancor. Então, o processo dos 12 passos serve para qualquer área de restauração. Tudo que afeta emocionalmente, né? Isso, tudo que afeta emocionalmente. Então, tem gente que chega lá que nunca usou droga, lá no CR das Nações, mas ele está sofrendo um processo de separação. Tem gente que está passando pelo processo de luto, tem gente que está passando por um processo financeiro, tem gente que está passando por um processo de luta contra a pornografia. Né? Tem gente que está passando um processo de codependência, ele não é viciado, mas o filho é, o marido é, o marido é alcoólatra. Né? Então, todos... É um ministério fantástico que eu me identifiquei na hora. Eu disse, pai, todos esses problemas aí, junto com todas as drogas, com todas as religiões, com tudo eu tive. Eu sou um mix. Tudo eu tive e tudo você virou a chave. E tudo Jesus restaurou, meu irmão. E uma chamada assim para restaurar vidas hoje, Leo, que você poderia deixar aqui como deixar aqui para os nossos ouvintes essa manhã. Eu creio que só Jesus pode restaurar completamente a pessoa. E mesmo assim, uma pessoa nunca é restaurada 100%. Ela tem que estar sempre se restaurando. Porque 100% só Jesus. Sempre vigiando e sempre se restaurando, sempre confessando, porque é um grupo de apoio, né? As pessoas estão confessando uns aos outros, se arrependendo dos seus pecados e buscando a Deus. Porque se eu conseguir, meu amigo, passando por tantas coisas, foram 20 anos usando drogas. 20 anos. Foram muitos fundos de poço. E eu só consegui virar a chave mesmo com Jesus. Pode crer em Jesus, que é Ele que vai, que é Ele, não existe outro. Ele é o caminho, a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho da mudança, o caminho da restauração, o caminho do amor, o caminho da cura. Né? A verdade, que a cura verdadeira é só com Ele. Você pode se iludir fazendo qualquer outra coisa, mas a cura verdadeira é com Jesus. Ele pode curar. E aí, já deixando, assim, tirando de exemplo aqui, uma coisa que muito me impactou aqui com o testemunho do Leudo, é que vocês podem entender, nós podemos entender que não é o alcoolismo, não é a droga, mas tem diversas coisas que travam a vida da pessoa. E se a pessoa não estiver atenta e deixar o Espírito Santo nos modificar, nos evoluir, né? Evoluir, eu posso dizer evoluir, porque senão você fica naquele círculo vicioso, tipo vitimismo, né? Luto, essas coisas, assim, foi essa chave é muito legal, porque hoje pode ter um ouvinte que esteja se conectando com a gente, sabendo que o luto dela tem cura. Tem restauração. Restauração é para todos. Restauração a depressão é para todos. Uma tristeza profunda e uma ofensa que você levou e que ali tirou o seu significado de vida. Né? Porque eu sempre digo assim, ó, o álcool, as drogas, a pornografia é só a cereja do bolo. Antes disso, existe um comportamento. Antes disso, existe um sentimento. E antes disso, existe um vazio, um trauma, uma ferida emocional. Então, a pessoa tem que ir buscando e tratar lá na ferida emocional. Né? Lá na infância, algo que faltou. Trazer a mente onde começou, né? Onde começou. E aí, tratar isso, né? E Jesus faz isso perfeitamente. E importante para todos que estão nos ouvindo nesse momento, né, como o Leudo falou, que o monitor dele da clínica hoje está sendo tratado. É aquela palavra, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Exatamente. É vigiar e orar. 1 Coríntios 10, 12, ele fala exatamente isso. Né? Aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia, ela serve para todos nós. Para que nós realmente estejamos atentos às investidas do inimigo, né? 1 Pedro 5,8 fala que o inimigo, o diabo, ele fala assim, o inimigo de vocês, o diabo, anda à sua volta como um leão, rugindo, doido para devorá-los. Ou seja, meu irmão, nós sabemos que quem vive num ministério, quem vive
lutando contra as coisas do mundo, o diabo, que é o nosso inimigo, quer nos devorar. Ele vai esperar uma brecha, vai esperar um momento para te pegar. Então, hoje, assim como nosso amigo Leudo procurou estar firmado na palavra, estar pautado na palavra, o GC foi uma fonte, foi um caminho para que ele tivesse esse verdadeiro encontro, né? Porque ele já tinha tido outros encontros, mas o verdadeiro encontro ele teve realmente com Cristo através de um grupo de crescimento. Então, fica o nosso apelo. Se você realmente está vivenciando algo, está achando que está de pé, meu irmão, não perde a oportunidade de estar na presença do Senhor. Em Salmos 34, o próprio salmista Davi diz que mais vale um dia nos atos do Senhor do que 1000 dias fora. Gustavo, hoje eu estava, né, vendo ali uns podcasts, né, que eu gosto muito de ouvir, e uma frase me chamou muita atenção, sabe? A moça, ela tinha depressão, né? E ela foi curada da depressão com Cristo. E ela disse assim, deixei de ser serva e agora sou filho, né? E é isso que a gente tem que entender. Porque, às vezes, nós somos cristãos, nós não bebemos, como o Leudo falou, né? Eu não bebo, eu não tenho nenhum vício assim aparente, mas eu não evoluo. Né? Porque você só deixa de ser servo quando você entra numa religião, que você está ali com a religião formada na sua mente, você é servo. Você está fazendo o que Deus quer, mas você não acessa o que Deus tem. Né? Porque o servo ele não sabe o que é que o seu Senhor quer. Exatamente. Mas quando você entra em um local de intimidade com Deus, você sai da servidão e vai ser filho. Você vai ter acesso à companhia de Deus pessoal todos os dias. Que isso é importante demais, porque é ali que você vai ter a mudança da mente. Onde ele vai falar chaves, todo dia ele vai lhe dar chaves, onde você vai ter restauração, você vai começar a restaurar vidas, você vai começar a fazer parte do corpo de Cristo. Então, assim, hoje o apelo vamos deixar de ser servos e voltar e ter a identidade de filho. Porque aí a gente está deixando de pisar no sangue de Cristo e fazendo parte da família de Cristo. É verdade. Né? E para nós encerrarmos mais uma edição do Pode Crer. E hoje foi sensacional, viu, Leandro? Muito obrigado pela sua participação aqui, meu irmão. Muito esperada, mas realmente encheu nosso coração, valeu a pena. E vamos lá na praça, Vamos sim, viu, irmão? Você é mais convidado, viu? Agora tem que esperar o Leandro ter uma agenda pra gente. Não, o ministério saiu do sábado, foi pra segunda. Olha aí, as coisas se encaixando, né? Vou te dar uma camisa logo, viu, irmão? Nós temos vários telespectadores que estão de prova aqui, que tá se comprometendo aí pra praça. Vamos ser nossa presença hoje. Ainda bem que a rádio, ela serve como testemunha pra gente. Então, é sobre isso. Obrigado a sua participação aqui, Leandro. Realmente, como o nosso amigo Alain falou, foi uma participação extraordinária. Eu acho que o céu se alegra hoje, porque diversas pessoas foram impactados com o seu testemunho. Eu me senti impactado, acho que todo mundo que está aqui no estúdio realmente também sentiu que o agir de Deus na sua vida não foi um acaso. Quero só deixar um recado aqui para as mães das pessoas que usam drogas. Não parem de orar pelos seus filhos, porque a oração tem tanto poder. A minha avó, que me criou, ela disse que orou durante 20 anos. E hoje eu tô aqui. Glória a Deus. Não parem de orar, porque se seu filho tá no mundo do crime, se seu filho tá usando crack, tá fazendo qualquer... Não pare de orar, não desista do seu filho, porque Jesus é poderoso e na hora certa ele vai resgatar. Amém. Aproveita e ora aí, Leandro. Aproveita que tu já tá... Já tocou no assunto, já puxou o cordão, então é sobre isso, meu irmão. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento, Senhor. Que a gente está aqui levando a Tua palavra para todos os ouvintes, Pai. Amém. Fazendo o ID, levando, Senhor, uma palavra de esperança. Amém. Uma palavra de cura, uma palavra de libertação, Senhor. Amém. Que todas as pessoas que estejam ouvindo a gente, ou que vão ouvir algum dia, Senhor, possam ser tocadas no coração, pela Tua luz, Pai, pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Senhor Jesus,
Abençoa esse dia, Pai. Que esse dia seja repleto da Tua presença, Pai. Pois a Tua presença, Pai, tudo pode. A Tua presença tudo cura. A Tua presença liberta, Pai. Que o Senhor possa libertar cativos, Pai. Que a Tua palavra continue libertando cativos e que esse programa aqui de rádio seja uma bênção na vida de muitas pessoas, Pai. Porque se esse programa de rádio atingir uma só pessoa, Pai, uma só, e ela vir para o Teu reino, Pai, estamos satisfeitos, Senhor. Senhor Jesus, eu oro para aquelas pessoas que estão nas clínicas de recuperação, Senhor. Eu oro para aquelas pessoas que estão nos presídios, Pai. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão nos hospitais, Senhor. Senhor, acalenta, Pai, a alma. Tranquiliza, Senhor. Basta uma réstia de luz Tua, Pai, para tudo mudar, Senhor. Para tudo mudar, Senhor. Eu oro, Paizinho, por todos aqueles que sofrem com as drogas, com o álcool, com brigas em casa, com o adultério, com a pornografia, porque a restauração é para todos, Pai. E que nós, Pai, possamos ser ferramentas para levar o Teu reino para o coração dessas pessoas, Pai. Eu oro para que esses programas cresçam, para que tenha cada vez mais ouvintes, para que a gente possa levar a palavra cada vez mais longe, Senhor. Eu só quero Te agradecer, Pai, pela Tua presença hoje aqui. Muito obrigado. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E essa foi mais uma edição do Pode Crer em Jesus, na rádio Soleste FM. Todas as sextas-feiras nós estamos aqui de 7h30 às 9h. Eu, Alain, Hanley e o meu irmão Thales. Pastor Eduardo também, né? Pastor Eduardo deu um tempinho aí, tá no online. Tá no online, mas está ligado conosco 24 horas. Então fica ligadinho, não perde e sempre que possível compartilha o link. E aí, tchau. Dá o retorno aí pra gente do programa e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, até a próxima sexta, se Deus quiser. Pode crer em Jesus, Ele sempre tá por perto pra trazer a luz no caminho mais certo. Tá esperando o quê? Vem logo conferir. No próximo programa vai se divertir. É jovem, é leve, é som que te guia. É fé, é amor, é pura alegria. Vem com a gente, sem tempo a perder. O programa tá chegando, é só você crer.